de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST. Somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. És uma mulher empreendedora santomense com um negócio há mais de 18 meses? Chegou a tua oportunidade de crescer e superar desafios tanto no teu negócio como na tua vida pessoal. O programa Rise Up chegou a São Tomé e Príncipe para apoiar mulheres como tu a alcançar novos patamares. Na Rise Up vais encontrar formação prática que te vai ajudar a gerir o teu negócio com confiança e a crescer como pessoa. Mentorias com profissionais experientes e empreendedoras que já passaram pelos mesmos desafios que tu. Uma rede de apoio para partilhar e crescer em comunidade e oportunidades com impacto para transformar o teu negócio e a tua vida. As inscrições estão abertas até 2 de março de 2025. Não deixes passar esta oportunidade de transformar o teu negócio e criar impacto na tua comunidade. Segue-nos nas redes sociais da Acelera Agro. Para mais informações, contacte-nos através do e-mail info@aceleraagro.co.ao e faz a tua inscrição agora. Rise Up. Mulheres a liderar o futuro hoje. Caros seguidores da RSTP, sejam bem-vindos a este espaço em entrevista. Hoje trazemos a proteção de dados como tema. Vamos abordar sobre a questão de quando a realidade de São Tomé e Príncipe. A proteção de dados foi criado a partir do Conselho Europeu em 2006 e 28 de janeiro. E estamos mesmo nesta data e neste mês, por isso hoje trouxemos aqui ao nosso estúdio José Manuel Costa Alegre, que é o presidente da Agência Nacional de Proteção de Dados, que partilhará conosco um pouco daquilo que são os desafios e como é que tem estado a ser o processo para a implementação dessa proteção em São Tomé e Príncipe. Por isso passo a dar as boas-vindas ao presidente da Agência Nacional de Proteção de Dados, José Manuel. Seja bem-vindo a este espaço em entrevista da RSTP. Obrigado. Bom dia, RSTP, Jonaldo, também os nossos seguidores da RSTP, neste caso os internautas, bom dia. Sim, começamos por conhecer primeiramente os desafios da agência e como é que tem estado a ser o processo para a implementação de acordo com a lei. A Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais surge num contexto propício. No ano 2013, as Nações Unidas aprovam uma resolução e nesta resolução ela traz indicações de que os países membros das Nações Unidas devessem criar leis sobre a proteção de dados pessoais e as que já tivessem lei pudessem atualizar as suas leis de acordo com a evolução tecnológica. Como consequência disso, a União Africana, no ano 2014, em Malabo, também aprovou uma convenção com participação de todos os países da União Africana, onde ratificava este mesmo objetivo, que é a criação de lei e institucionalização da Autoridade de Proteção de Dados Pessoais. Mais do que isto, na Constituição da República Democrática de São Tomé e Príncipe, nós podemos verificar no artigo 24, no ponto 1, que salvaguarda o direito de privacidade, salvaguarda direito à privacidade e
própria Constituição vem dizer que este direito é inviolável. E este artigo 24, número 1 da nossa Constituição, advém da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 12, e do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, também no seu artigo 17. Logo, existem aí elementos suficientes para a apropriação desse direito fundamental. Na verdade, a proteção de dados pessoais é um direito fundamental, é um direito humano. Daí que, com a aprovação da Convenção de Malabo em 2014, São Tomé e Príncipe viu-se na necessidade de também criar uma lei de proteção de dados pessoais. Isso aconteceu no ano 2016 e no ano 2018 a Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais foi institucionalizada. Desafios. O desafio fundamental é proteger dados pessoais de pessoas singulares. É fazer fiscalização de todas as possíveis leis, fazer a fiscalização da própria lei de proteção de dados pessoais e das leis de determinadas instituições que também, de certa maneira, salvaguardam a proteção de dados pessoais. Esta proteção, ela vai desde pessoa singular, ou seja, teremos aí duas categorias, o tratador de dados e o titular. E titular é quem tem os dados, mas eu estaria a falar dos tratadores. Então, esta proteção, ela fiscaliza os tratadores que começa desde cidadão comum, que pode fazer o tratamento de dados de outrem, também empresas e instituições estatais e não só. E estava voltado para isso. Como desafio, o que é que nós encontramos? Nós começamos uma instituição do zero. Nunca existiu, nunca se ouviu falar. Nós tínhamos que institucionalizar e implementar tudo de zero. E nós definimos alguns aspectos para, pelo menos, garantir esta proteção de dados pessoais. Dentre esses aspectos, nós entendemos que era necessário sensibilizar a população, fazer a população entender que é um direito fundamental, que é um direito humano, e a partir daí começar a sensibilizar também os tratadores de dados pessoais, aquelas instituições ou pessoas que fazem tratamento de dados pessoais, que era necessário respeitar este direito fundamental. E a partir daqui nós começamos com várias sensibilizações nas instituições, nos distritos, grupo de pessoas e assim sucessivamente. E hoje nós podemos dizer que São Tomé e Príncipe, à semelhança de muitos países, e em alguns aspectos melhor do que muitos países, é um país que pode dizer de cara levantada que protege os dados pessoais. Nós temos um caso de turistas que vêm e captam imagens nas ruas, palaiês mesmo das crianças. A ANDP tem alguma regulamentação específica? Sabe que os princípios de tratamento de dados pessoais têm a ver com um elemento fundamental. Eu, sendo possuidor dos meus dados, eu preciso dar o consentimento. Logo, nós não estamos a falar de uma matéria penal, não estamos a falar de uma infração penal, mas estamos a falar de uma infração administrativa. Sendo ela infração administrativa, ela não entra na categoria, por exemplo, dos crimes públicos, onde a autoridade percebe e aplica a sanção. Se calhar, é possível que as pessoas que têm os seus dados a serem tratadas até podem gostar disso. Logo, a nossa lei salvaguarda o aspecto de que a pessoa lesada deve apresentar uma queixa à Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é a autoridade nacional para tratar esse tipo de questão, essa natureza de queixa. As pessoas lesadas devem dirigir à agência. Daí, nós focalizamos muito a nossa sensibilização. A nossa sensibilização passou na comunicação social, mesmo na RSTP também passamos a nossa sensibilização. Nós fizemos alguma dramatização que até hoje passa na comunicação social, quer nas redes sociais, quer também na televisão e rádio. Nós sempre estamos na comunicação social a divulgar de que o cidadão tem este direito. Logo, quem perceber que seus dados estão a ser violados, devem recorrer para fazer a queixa. Daí que a nossa sensibilização nós consideramos que ela é contínua para esclarecer a população de que é um direito humano que não pode ser violado. Logo, se o turista faz a recolha de imagem que pressupõe o tratamento de dados pessoais, se existe consentimento do titular, aí a agência não tem como aplicar ou fiscalizar a lei sobre este turista. Ou seja, para o tratamento de dados pessoais existem 3 princípios fundamentais.
É preciso uma lei que autorize esse tratamento. Na ausência de lei, esse tratamento pode ser autorizado por uma autorização da Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais. E terceiro, o titular pode dar o seu consentimento. Mas, no entretanto, este consentimento ele deve ser de forma não equivocada. A pessoa tem que ter a consciência que está a dar os seus dados e deve fazê-lo de livre e espontânea vontade. Por isso, a nossa sensibilização é clarificar isso a nível da nossa população e não só. E nos últimos tempos também, a nossa região está muito em São Tomé e Príncipe, esses vídeos íntimos. E como é que a agência tem tratado isso? Houve alguma queixa? Sim, já tivemos algumas queixas de vídeos íntimos desde da nossa institucionalização em 2018. No primeiro ano recebemos queixas desta natureza. Algumas têm tido solução, outras, por serem íntimas demais, quem coloca queixa, só pelo facto dela ter que apresentar às vezes a prova, ela acaba retirando a queixa e em determinados momentos, no evoluir da situação, a pessoa vê-se constrangida em ter que expor algumas imagens que tem e retira a queixa. Mas as pessoas que insistiram viram seus casos resolvidos. Eu preciso pontuar aqui um exemplo claro. Em 2018, um determinado indivíduo estava muito interessado numa senhora e ele fez de tudo, não conseguiu. Ele começou a espreitar os momentos íntimos dela e ele conseguiu captar as imagens dela tomando banho, as imagens dela nua, e ele começou a chantageá-la com essas imagens. E era um instrumento que ele tinha para assediar a senhora e ao ponto da senhora entregar, mas ela não fez isso, procurou aconselhamento com alguém que orientou, que foi criado agora uma instituição que trata disto, isto, ela dirigiu a agência e na agência nós tomamos conta da situação, resolvemos a questão. Inicialmente o caso devia ser encaminhado para o Ministério Público, mas a senhora amigavelmente pediu para retirar a queixa. O senhor eliminou as informações que tinha e pacificamente foi solucionado. Este é um exemplo, mas tivemos vários outros exemplos desta natureza. Mas há casos que é com consentimento. Sim, mas o consentimento, ele pode ser revogado. Eu posso dar o meu consentimento hoje e numa determinada altura revogar este consentimento. E quando eu dou consentimento, não é para tornar público. Uma questão é eu permitir ao Jonaldo fazer uma fotografia minha. Esta fotografia pode ser numa perspectiva de querer eternizar um momento especial que estejamos a vivenciar. Mas isso não lhe dá o direito de publicar sem o meu consentimento. Logo, as pessoas que fazem essa captura com consentimento, além de não terem o consentimento de tornar público essas imagens, este consentimento também pode ser revogado. Eu posso dizer, Jonaldo, tu tens a minha imagem aqui, tu tens que apagar. Já não me sinto confortável em ter esta imagem no teu telefone. Eu lhe peço por favor, apague. Então eu revoguei o meu consentimento. A partir dali, tu és obrigado a apagar essas imagens e eu fico livre de ter a minha imagem no teu telefone. Sim, e há situações em que a pessoa tem o telemóvel, a captura, não é? Está no telefone, leva um técnico, o técnico depois pode fazer vazar ou guardar também a imagem, a pessoa em causa, quem tem a imagem, não ser a culpada do possível vazamento. Já tivemos esse nível de processo também, creio eu, cerca de 3 ou 4 processos desses. Existem alguns técnicos no mercado e não só aí nos luxãs, nas zonas, que fazem manutenção dos dispositivos eletrônicos, telemóveis e não só. E em determinados momentos, por distração, as pessoas que são portadoras dos seus dispositivos, numa avaria, leva para esses técnicos. A primeira coisa que eles fazem uma varredura para perceber se tem cá no dispositivo imagens íntimas. E tomam isso, fazem chantagem, fazem um conjunto de coisas. E já chegou também na nossa autoridade esse tipo de queixa. Alguém que tinha o seu dispositivo tem a certeza que não partilhou suas imagens com absolutamente ninguém. E nós fizemos o levantamento, percebemos que num determinado momento levou o dispositivo para um técnico, mandamos a nossa equipa de inspeção ir à instalação deste técnico, fez-se uma inspeção, nós verificamos que havia a imagem lá, eliminou-se, mas amigavelmente, amistosamente, como se diz, decidiu apaziguar a situação. Já existem casos que
Foi necessário chegar mesmo ao Ministério Público? Não. Já houve casos, já tivemos um caso que envolveu 2 agentes de forças de segurança, forças diferentes. Alguém tinha a imagem muito íntima da outra. Foi um caso, porque nós temos um departamento jurídico que faz a auscultação das pessoas. Quer a pessoa queixada, quer a pessoa avisada, faz a auscultação. E nesse processo de audição, nós percebemos que aquela natureza de queixa, por ser 2 indivíduos pertencentes a forças de segurança, defesa e segurança, era necessário nós termos alguma segurança. Por causa disso, e não só, nós temos um protocolo de cooperação institucional com a Polícia Nacional, onde em determinados momentos nós sentiremos a necessidade de acionar este protocolo. E nesta queixa em específico, nós acionamos o protocolo, pedimos a proteção da Polícia Nacional para nos acompanhar nessa auscultação e pacificamente foi resolvido, e a situação que devia chegar ao Ministério Público, por consentimento de ambos, resolveu-se a questão ali na agência. Ou seja, 99% dos casos foram resolvidos assim. Só um caso que chegou ao Ministério Público, não chegou ao Ministério Público, tinha alguma implicância com o Ministério Público, foi também resolvido. Não foi necessário nós fazermos uma queixa ao Ministério Público, mas, no entretanto, conseguiu-se resolver sem mesmo a queixa, mas, embora o Ministério Público estava, de certa maneira, relacionado com a questão. E acredita que os santomenses estão suficientemente conscientes da importância da proteção de dados devido à nossa vida tradicional? Consciente da necessidade de proteção de dados, eu acredito que estão. Mas a outra questão é se estão conscientes da exposição dos seus dados, da importância dos seus dados. Pessoas podem até ter a consciência de que dados pessoais é algo valioso, algo que pode comprometer o meu futuro, o meu profissionalismo, a minha família, se os meus dados forem tratados de forma errada. Mas, no entretanto, há essa falta de consciência. Eu costumo dizer às pessoas de que a tecnologia ela está na evolução constante. E agora, com o surgimento da inteligência artificial, muito mais ainda. Mas tudo isso é isso que eu disse agora. É fruto da inteligência artificial. Mas há uma coisa que nós temos e que as máquinas não têm. De certeza as máquinas não têm consciência artificial. E nós temos a consciência. E tendo nós a consciência, é preciso nós avaliarmos o que é que eu devo colocar ao público. O que é que eu devo disponibilizar. Nós encontramos natureza de informações na internet, nas redes sociais, que nós, como especialistas na matéria, analisamos. De longe a gente percebe que no futuro esta imagem poderá criar problema ao seu titular, justamente porque é uma imagem que não devia ser publicada assim, principalmente na classe estudantil, no liceu, na universidade. Há uma exposição exagerada das imagens. O que nós fazemos para, pelo menos, mitigar isso é sensibilização nas escolas. Nós começamos uma série de sensibilização nas escolas. Nós passamos cerca de 2 ou 3 vezes no Liceu Nacional. Fizemos sensibilização no Liceu Mechinho, fizemos sensibilização no Liceu Manuela Margarido, também no IDF, na Escola Portuguesa, demos lá seminários também, justamente para sensibilizar e chamar essa consciência. É um seminário que não é só voltado para os docentes, é para os discentes também, professores e alunos. Porque, de certa maneira, a massa, ou seja, a faixa etária com apetite para o consumo de ferramentas tecnológicas está nesta gama de 14 até os 30, 40 anos, que passam por aí cerca de 8 horas de relógio na internet. E o nosso pacote de sensibilização é muito voltado para essa faixa etária, justamente para, pelo menos, mitigar essa exposição exagerada das imagens, do conteúdo e dos dados. As pessoas já não têm noção o que colocam mais. E hoje, com o aumento e a evolução da inteligência artificial, nós temos a famosa deepfake, que é usar a tua imagem, fazer ela falar algo que tu não falaste, e, enfim, etc. Um conjunto de instrumentos que pode ser usado para comprometer
a personalidade, a família, o profissionalismo da pessoa. Por isso, além de nós protegermos, nós temos a vertente de sensibilização também, que no nosso entender deve ser contínuo. Sim, falou aquilo que se faz agora, não é? Que é colocar pessoas a falarem aquilo que não, ela nem imagina e não vem dela, porque é outra que faz. Há sanções. E também nós temos vídeos de entidades públicas que se colocam a dançar, também tem alguma implicação? Como eu disse inicialmente, proteção de dados é uma matéria administrativa, ela não é penal. E mesmo algumas matérias penais, só aquelas que são consideradas de crime público é que deve-se agir de imediato, com proatividade. Sendo uma matéria administrativa, ela carece de uma queixa para a autoridade avaliar o contexto deste tratamento e depois auferir a sentença ou qualquer procedimento para sancionar ou não o infrator. Mas, no entretanto, não tem havido queixa. O que nós estamos a trabalhar agora, juntamente com... Se acontece, a pessoa pode fazer queixa? Sim, pode. O que nós estamos a trabalhar agora, juntamente com a direção do Facebook, eu estive em Ouagadougou no ano 2023, eu reuni-me com a diretora do Facebook para África, Médio Oriente e mais um país que eu não me lembro agora. E uma das questões que eu coloquei é justamente a questão do perfil falso. Se agora entra na rede social, das pessoas que usam rede social em São Tomé, cerca de 20% dos perfis que colocam informações relacionadas com figuras públicas, políticas e não só, podemos entender que são perfis falsos. O que é que nós estamos a fazer com Facebook? Durante o ano de 2021 a 2023, eu fui o primeiro vice-presidente do continente africano na matéria de proteção de dados pessoais. E a nível da rede africana, o expediente que nós estamos a fazer é o seguinte: temos um compromisso agora com o Facebook, as autoridades de proteção de dados pessoais a nível do continente africano. Estamos a encontrar uma forma de, pelo menos, diminuir ou mitigar estragos causados pelos perfis falsos. E o que estamos a fazer e que conseguimos com o Facebook é, periodicamente, mandar uma lista dos perfis falsos para eliminá-los. Eliminá-los numa perspectiva de que os dispositivos associados a eles podem ser banidos também, não terem possibilidades de criarem exatamente Facebook, WhatsApp ou mesmo Instagram, que está tudo numa mesma empresa que é a Meta. Angola já deu este passo. Ainda na semana passada eu falei com o meu colega de Angola, que também incentivou-me a dar este passo. Estamos a analisar esse aspecto, na possibilidade de nós começarmos a materializar também esse aspecto a nível de São Tomé e Príncipe, pelo menos para disciplinar o uso das redes sociais. Isso tem tocado na família, tem tocado no profissionalismo, no Estado e não só. E nós, enquanto autoridade, queremos mitigar isso. E a maneira que nós temos para fazer isso é através do Facebook. Mas, no entretanto, é necessário que o próprio Estado também entenda e assuma a sua responsabilidade. Faremos a nossa parte, as autoridades, outras, também farão a sua parte, de certeza. Nós temos casos de serviços que têm câmeras internas, na parte de fora. Essa captura de imagem dos funcionários, ela é necessário que tenha autorização dos funcionários ou cabe ao dono da empresa ou responsável da instituição colocá-la simplesmente? As câmaras de segurança, elas fazem um nível de captura que nós consideramos tratamento de dados sensíveis. Logo, o tratamento de dados sensíveis, no artigo 7 da Lei de Proteção de Dados Pessoais, no ponto 1, vai dizer que é proibido. Mas no artigo 2º vai descrever em que contexto deve ser usado ou feito o tratamento de dados sensíveis. No que concerne a Câmara de Segurança, é preciso nós entendermos que elas devem ser usadas quando os outros meios de segurança se revelarem insuficientes. Se eu entender que colocar uma porta não é suficiente, segurança não é suficiente, eu recorro a outro mecanismo, que neste caso é a Câmara de Segurança, para auxiliar os outros mecanismos de segurança que eu tenho, que eu referi, pelo menos os dois que eu referi anteriormente. E na instalação de Câmara de Segurança,
quem instala tem que estar consciente de que vai fazer tratamento de dados sensíveis. E para fazer tratamento de dados sensíveis é preciso autorização da Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, por um lado, e por outro é necessário também consentimento da pessoa. Deixa-me só explicar como é que funciona a câmara de segurança. A pessoa instala a câmara, ela ainda não pode fazer a recolha se não tiver autorização da agência. Ela pede autorização, a agência vai lá para o espaço, faz uma inspeção para perceber se essas câmeras não vão, de certa maneira, ferir direitos fundamentais, liberdade, intimidade, privacidade das pessoas. Depois desta inspeção é produzido um relatório que é submetido à agência, os nossos inspetores produzem um relatório. A partir deste relatório, nós produzimos uma autorização, analisamos que, de facto, há condições para dar autorização, e esta autorização, ela carece de um elemento fundamental. Se a empresa tem sindicato, tem que ter um parecer positivo do sindicato. Se tem comissão do trabalhador, tem que ter este parecer. Depois deste parecer, nós emitimos autorização, mas também a empresa pode não ter o sindicato nem representante de trabalhador. Não havendo, nós fazemos uma recomendação decorrente de algumas deliberações que nós temos e nós autorizamos. Só que nesta autorização, repara que eu disse inicialmente que o tratamento de dados pessoais carece do consentimento das pessoas. Tu estás aí para um banco, este banco tem câmera. Como é que tu dás o consentimento para recolherem a tua imagem, tu entrares nesse banco ou qualquer outra instituição? Por isso é que nós temos a deliberação número 9, se a memória não me falha, que descreve simbologia para identificar que um determinado espaço tem câmara de segurança. Não sei se já reparou, em alguns edifícios tem um triângulo amarelo que diz Soria, estás a ser filmado. Isso é uma exigência da Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Nossa, ter conhecimento de que elas estão assim. Sim. E esta simbologia é para quê? Quando eu vejo o sinal, eu já estou a ser avisado de que lá tem câmera e os meus dados vão ser tratados. E se ainda assim eu entrar, entendemos que eu dei o meu consentimento tácito. Mas, no entretanto, a lei salvaguarda o direito de acesso. No artigo 12 da lei, salvaguarda o direito de acesso. Partindo do princípio que eu estou num restaurante, tem câmara de segurança, eu estava numa posição muito constrangedora. Eu acho que a minha imagem lá pode levar a um determinado constrangimento. Eu podia estar com a minha esposa, ou qualquer coisa que me colocasse em algum constrangimento. E o artigo 12 diz que eu tenho o direito de acesso, de acessar as minhas imagens. Eu posso ir para aquele banco ou aquele restaurante e dizer, eu quero ver a minha imagem, como é que ela está. Se eu posso permitir-la continuar aqui ou não. Eu posso exigir o apagamento desta imagem. Mas o que pode acontecer? A empresa, o banco, a instituição pode negar-me este direito. Aí eu devo acionar a Agência de Proteção de Dados Pessoais, que vai fazer a minha vez e ajudar-me a eliminar esta informação. É mais ou menos isso que nós trabalhamos com as câmaras de segurança. Sim. Nós temos o 28 de janeiro, existem atividades em alusão à data? Em São Tomé, desde 2018 que nós sempre marcamos algum evento, algum tema, algum lema para não passar despercebido esta data. Sabe que a Europa vem fazendo a proteção de dados pessoais há mais de meio século, há mais de 50 anos que a Europa faz a proteção de dados pessoais. E na Europa existe um instrumento legal que é a Convenção 108. Esta convenção é a convenção do Conselho Europeu. Mas num determinado momento, esta convenção passou a ser uma convenção internacional, porque mesmo os países não europeus podem ratificar esta convenção. São Tomé e Príncipe não ratificou ainda, está no processo da ratificação desta convenção, mas, no entretanto, nós somos membro observador da Convenção 108. E esta convenção nós consideramos que é o documento mais internacional a nível de proteção de dados pessoais. Por isso é que comemora-se ao nível mundial, dia 28 de janeiro, dia da privacidade e de proteção de dados pessoais. Eu dizia que desde 2018 que nós sempre fizemos alguma atividade. No ano 2020, 2019 fizemos algum evento, saímos para as escolas, fizemos seminários. 2020 nós fizemos também seminários, nós andamos nos distritos
Nós andamos em todos os distritos do país. O que nós fizemos é fizemos uma parceria com as câmaras distritais que selecionassem representantes de cada comunidade, os fazedores de opinião de cada comunidade, e nós demos seminário a esse grupo de pessoas. Nós estávamos na fase inicial, era necessário sensibilizar a população. Logo, 2018, 19 e 20 foi muito voltado para a sensibilização. No ano 2021, nós fizemos um seminário para cada órgão de soberania. Nós fizemos um seminário sobre perfis falsos e notícias falsas para o Presidente da República e todo o seu staff. Nós fomos para o Palácio, passamos ali 2 horas com o Presidente, fizemos esse seminário e geramos um debate extremamente produtivo com o Presidente. Fizemos também, no ano 2021, no âmbito do dia 28 de janeiro, um seminário com os membros do governo. Durante um conselho de ministros, estava o senhor primeiro-ministro e todos os membros do governo, demos um seminário sobre a mesma matéria. Fizemos também um seminário ainda no ano 2021 com a Assembleia Nacional, os deputados, os funcionários da Assembleia, fizemos um seminário também sobre o mesmo tema. No ano 2022, não me lembro o que nós fizemos, mas sempre programamos alguma coisa. Este ano nós queríamos fazer um seminário, gerar um debate com a Ordem dos Advogados. E eu explico porquê. Os advogados, de certa maneira, estão relacionados com alguma empresa. Sempre eles têm um cliente que, de certa maneira, faz o tratamento de dados pessoais. O que nós percebemos é que algumas instituições ou empresas que foram penalizadas pela agência, que apanharam multas, é porque não tiveram aquilo que nós chamamos de DPO, Data Protection Officer, alguém que pudesse lhes orientar da maneira correta da obediência da Lei 3 de 2016, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais. O que nós pretendíamos fazer hoje com a Ordem dos Advogados era ter todos os advogados numa mesma sala, gerar um debate à volta da nossa lei e daquilo que tem sido a proteção de dados pessoais, porque das empresas, instituições que foram penalizadas, tem sempre por detrás um advogado. E nós queríamos mostrá-los como é que eles podiam ajudar a empresa a evitar a multa. O nosso foco não é multar empresas, nem é multar pessoas. O nosso foco é que os dados sejam tratados de forma correta na obediência da Lei de Proteção de Dados Pessoais. Multa não nos interessa, mas, no entretanto, somos obrigados a aplicar multa também como instrumento de sensibilização, porque usando todos os mecanismos de sensibilização, ainda assim não surtindo efeito, só nos resta aplicar a multa. E este ano, o nosso foco era com a Ordem dos Advogados, mas por várias ordens nós fizemos o pedido, não conseguimos ter um feedback da parte da Ordem dos Advogados. Infelizmente, não conseguimos materializar o nosso programa para este ano. Mas, a nível da rede africana, nós estamos voltados para proteção de dados e a inteligência artificial. Nós vamos participar numa conferência internacional. A nossa participação vai ser online, com o Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, que nos fez convite. Inicialmente o convite devia ser presencial, mas por vários fatores nós decidimos não ir e acompanhar online. Estaremos nesta conferência com o Supremo Tribunal de Lisboa, que sempre nos faz convite anualmente. Também vai estar muito voltado para proteção de dados e a inteligência artificial, esta conferência internacional. E por este ano é isso que nós programamos fazer. Quais são os planos futuros da ANDP para lidar com as novas ameaças à privacidade e à proteção de dados, com destaque para essa evolução nesta era digital, a inteligência artificial? Nós entendemos que a simbiose entre a proteção de dados pessoais e a inteligência artificial é um tema extremamente interessante. Nós entendemos ainda de que a inteligência artificial, ela, de certa maneira, lida e trata dados pessoais, sobretudo dados de pessoas singulares, para pelo menos definir o comportamento das pessoas. O que a inteligência artificial faz é buscar o conhecimento na internet, definir o comportamento do cidadão e a partir daí definir um conjunto de coisas à volta do cidadão. Isso tem provocado alguns aspectos que chamam-nos a atenção dos aspectos éticos da inteligência artificial. E
há cerca de 2 anos que temos estado a refletir a nível mundial de que instituição deve, pelo menos, fiscalizar a inteligência artificial. E todos os pensamentos estão voltados para as autoridades de proteção de dados pessoais. Porque entende-se que a inteligência artificial já está incorporada nas nossas vidas, seja ela profissional, seja ela pessoal. E como eu dizia recentemente, ela faz tratamento de dados pessoais. E é necessário que a agência esteja preparada para lidar com este novo instrumento que vai vir. Unesco, neste momento, definiu 4 países para trabalhar sobre ética da inteligência artificial. E São Tomé e Príncipe é um desses 4 países que foi selecionado para preparar uma estratégia nacional sobre a ética da inteligência artificial. E este documento tem algumas indicações, tem algumas orientações para disciplinar o uso da inteligência artificial no contexto nacional. Sabe que a inteligência artificial, ela amplia um conjunto de coisas que nós já fazíamos naturalmente. Quando nós falamos, por exemplo, do racismo, a inteligência artificial pode ampliar o racismo. Nós, recentemente, a nível da Rede Africana de Proteção de Dados Pessoais, nós percebemos de que um determinado sistema de inteligência artificial que deve selecionar pessoas para emprego, tendencialmente ela seleciona pessoas brancas em detrimento de pessoas de cor negra. Então nós entendemos que a própria inteligência artificial está a ampliar o racismo ali. Logo, a questão de ética na inteligência artificial, ela é fundamental. E um conjunto de coisas que nós podemos citar aqui, que pode vir a ser ampliado pela inteligência artificial, mesmo crimes cibernéticos, burla, deepfake, que eu fiz a referência, pode ser amplificado. E tudo isso acontece na manipulação de dados e, sobretudo, dados pessoais. Dados corporativos, mas, sobretudo, dados pessoais. Então, o nosso desafio para o futuro é justamente ter uma abordagem de entender que a estratégia que agora vai ser aprovada e, consequentemente, uma lei sobre a ética da inteligência artificial deve estar sobre a fiscalização da agência. Isso, para nós, é um desafio enorme e nós queremos assumir esse desafio, embora complexo, mas nós entendemos que é nobre e o maior nosso desafio está voltado para isso. Porque nós entendemos que ao longo de 6 anos, nós estamos a caminho de 7 anos, abril faz-nos 7 anos de existência, nós conseguimos nos posicionar a nível nacional e internacional. Nós hoje somos membro do GPA, que é o maior fórum internacional de proteção de dados pessoais, membro de pleno direito. Nós somos membro da Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados Pessoais. É uma rede onde está Portugal, Espanha e os países da América Latina. Nós somos membro da Associação Francófona de Proteção de Dados Pessoais, membro de pleno direito. Nós somos membro da Rede Africana de Proteção de Dados Pessoais, 2021 a 2023. Nós fomos o primeiro vice-presidente. Nós somos o fundador da Rede Lusófona de Proteção de Dados Pessoais. Eu estava recentemente em Lisboa, nós já demos os primeiros passos para a criação da Rede Lusófona de Proteção de Dados Pessoais, onde está Macau, Brasil, Portugal, Angola, São Tomé, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Nós estamos a gerar alguma motivação para também participarem. Ou seja, entendemos que no âmbito daquilo que é a abordagem de proteção de dados pessoais do controlo prévio, porque o que nós aplicamos é o controlo prévio. Ou seja, nós fiscalizamos, analisamos para depois dar autorização para tratar. Contrariamente da Europa, que é controle a posteriori. Entendemos que nós atingimos o nível máximo desta abordagem. Entendemos que o país hoje já percebe, as instituições percebem da necessidade de garantir a proteção de dados pessoais. Os contatos que nós temos estado a receber, os feedback que nós temos estado a receber de várias instituições e pessoas singulares, mostra-nos que durante esses 7 anos, quase 7 anos, nós conseguimos atingir, pelo menos dentro daquilo que é a competência nossa, no âmbito da nossa lei, conseguimos atingir. E o desafio é consolidar isto, mas também preparar-nos para a inteligência artificial. Este é o nosso maior desafio. Sim, já estamos na reta final dessa nossa conversa. Há alguma mensagem ou algo que ficou por dizer? Nós, na agência, nós entendemos que nós estamos numa fase contínua de sensibilização.
Eu fui eleito presidente da agência no ano 2018, fui reeleito no ano 2023. No ano 2023, 5 anos depois, fui reeleito. E a minha mensagem no final de qualquer entrevista tem sido esta: é preciso nós termos a consciência do que nós estamos a partilhar. Hoje é possível nós traçarmos perfil de alguém baseado nas informações que ela tem nas redes sociais. Hoje é possível traçar perfil comportamental, perfil de consumo, os hábitos das pessoas baseado nas informações excessivas que estão nas redes sociais. E eu costumo dizer aos meus colegas ali na agência que há uma cultura de publicação excessiva dos dados nas redes sociais. As pessoas ignoram a necessidade de ter uma consciência digital para se posicionar no mundo digital. E as minhas últimas palavras é para os internautas que nos acompanham: tenham muito cuidado com os vossos dados. Acho que esta câmera é que está agora a captar, não é? Tenham muito cuidado com os vossos dados. É preciso selecionar quais são os dados que devem colocar nas redes sociais. Fundamentalmente, os dados dos vossos filhos. Evitem exageradamente fazer a exposição das imagens dos vossos filhos. Saibam salvaguardar os vossos momentos íntimos. Eu costumo dizer sempre: os momentos íntimos devem ser filmados, guardados e gravados na memória, na mente, e não num dispositivo. E que, se fizerem assim, estaríamos a prevenir-nos para o futuro. Muito obrigado. Já mesmo a terminar, é o momento de agradecermos. Muito obrigado, Sr. Presidente da Agência Nacional de Proteção de Dados, Obrigado. Manuel Costa Alegre, por ter estado cá conosco. Estivemos aqui a conversar um pouco sobre a proteção de dados, conhecer um bocado daquilo que são os trabalhos que estão a ser desenvolvidos pela agência. Vimos também que é importante que cada um de nós colabore nesse processo de proteção de dados, porque também depende de cada um de nós e não só exclusivamente da agência. Caros seguidores, muito obrigado por terem estado a nos acompanhar. Continuem com a RSTP, a voz do povo, ao serviço da comunidade. Comunicado. No âmbito do processo de aligeiramento dos requisitos de licenciamento de casas de câmbio e instituições de pagamento para entidades nacionais, que teve seu início em junho de 2023, visando promover o acesso ao mercado de pagamentos e cambial em São Tomé e Príncipe para entidades que se pretendem formalizar, o Banco Central de São Tomé e Príncipe, enquanto autoridade de regulação do sistema financeiro nacional, vem aligeirar uma vez mais e durante o período de 12 meses alguns requisitos em termos de documentação exigida. Nestes termos, são aligeirados os requisitos previstos nas alíneas D, H, I e J do artigo 4º da NAP 5/2020, Constituição e autorização das instituições de pagamento e operadores do sistema de pagamentos, nas alíneas A e B do número 1 e do número 2 do artigo 4º da NAP 2/2007, norma sobre qualificação de administradores, bem como nos artigos 4º, 10º e 11º da NAP 24/2009, Regulamento de Casas de Câmbio. Concurso público para alienação de bens móveis e imóveis, incluindo semoventes. Edital número 1/2024. A Sonangol São Tomé e Príncipe, matriculada no guichê único para empresas na cidade de São Tomé, sob o número 3027/2014, com NIF 517 252 e 115, com sede na Rua da Guiné, cidade de São Tomé, torna público para conhecimento dos interessados a realização de concurso público para venda de bens patrimoniais, incluindo imóveis, equipamentos e semoventes, conforme as condições estabelecidas neste edital. Primeiro, objeto do concurso. O concurso tem por objeto a alienação dos bens listados no anexo 1, lista de bens e condições detalhadas deste edital, compreendendo bens imóveis localizados no território da República Democrática de São Tomé e Príncipe, equipamentos diversos conforme a especificação e estado descrito no anexo 2,
especificação dos bens, incluindo fotografias de bens imóveis e dos semoventes.